E a edição 154 da Revista Oeste, que já está no ar, traz na capa uma reportagem de Augusto Nunes e Christian Costa com o título O Purgatório dos Inocentes. Eu vou ler aqui um trechinho. A CPMI do 8 de janeiro provavelmente começará pela investigação do que teria sido o único golpe de Estado da história promovido por civis desarmados. Deverá prosseguir com o exame do desempenho dos órgãos responsáveis pela prevenção de possíveis ameaças à ordem pública e à segurança nacional. Os capítulos seguintes prometem fortes emoções. Quem de fato provocou a epidemia de vandalismo? O que tem a dizer o ministro Flávio Dino sobre o atentado que alvejaria o presidente eleito no dia da posse? Ministros do Supremo não são obrigados a depor em CPIs. Mas cidadãos que tiveram a vida afetada por decisões equivocadas da corte, esses podem. E para falar sobre essas pessoas que continuam, permanecem presos, e para falar da reportagem de capa da Revista Oeste desta semana, eu tenho o privilégio de estar ao lado dos dois jornalistas que escreveram essa belíssima matéria de capa. Parabéns, Augusto Nunes, Christian Costa. Quero dar as boas-vindas aqui, primeiramente, Augusto, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Christian, meu querido amigo. Boa noite, meu irmão Silvio. Paula, Ana Paula, minha companheira querida. E boa noite ao Segre, que já estará entre nós, né? Boa noite a você que nos acompanha. Essa reportagem aí é fruto de um trabalho muito bom do nosso Christian Costa, né? Nosso jovem talento, aí que trata de um assunto ignorado, cinicamente pela imprensa brasileira. Quanto revistas que já foram importantes saíram na capa, puseram na foto de capa o Haddad, não sei porquê, não há nenhuma denúncia ainda, nós saímos com o que realmente interessa. 800 pessoas permanecem presas e a maioria absoluta, quase todos, não cometeram crime algum, estão presos por vontade do ministro Alexandre de Moraes, que representa o Supremo. E o Christian, acho que o grande mérito dele foi o seguinte: na primeira reportagem que fizemos sobre o assunto, o Christian conseguiu falar com pessoas que estiveram presas, mas e com parentes, e nenhuma topou se identificar, tá certo? Exato. Agora elas falaram. Então eu passo a bola para o Christian, porque eu também quero saber como é que você convenceu esse pessoal a se identificar. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Paula, Ana Paula Henkel aí de Los Angeles, Augusto, Segre que já vai entrar, Silvio e a você que nos acompanha. Primeiramente, o processo, Augusto, de convencimento dessas pessoas foi, evidentemente, a questão do tempo que para elas não passa na cadeia. Então, essas pessoas têm de lidar com a incerteza, elas não sabem quando vão sair e resolveram falar agora. Então, a primeira dificuldade, evidentemente, foi chegar até elas, e isso foi possível ao conversar com os advogados. E os próprios advogados têm um certo receio também de conversar com a imprensa, com medo de eventuais distorções daquilo que vai ser dito pela pessoa que está presa. Evidentemente, todos os que nós conversamos aqui ainda estão presos. E esses advogados, então, depois de a gente conversar, dizer, olha, nós vamos evidentemente relatar o que está acontecendo com essas pessoas, falaram com os familiares, e os familiares que recebem algumas informações dessas pessoas toparam falar conosco. Então, disseram, olha, podemos dizer o que está acontecendo, evidentemente, desde que vocês falem a verdade, que nós não vemos em outros lugares, não vimos em outros lugares. E a partir de então eles conseguiram falar conosco. Eles tinham lido a primeira reportagem? Alguns familiares leram a primeira reportagem e eles se sentiram mais à vontade para falar a respeito desse assunto, já que nenhum veículo estava dando evidência a esse assunto da maneira como a Oeste o fez. Então eles falaram, olha, estamos vendo que é necessário falar sobre isso, porque nós temos prisioneiros na Papuda e na Colmeia, mas nós também temos os familiares que estão presos com medo.
O medo os prende. Porque Prisioneiros são do prisioneiros medo, do medo porque eles também se sentem coagidos a falar sobre esse assunto. No entanto, se sentiram bem nesta ocasião para falar, para discorrer ali sobre a rotina dessas pessoas na cadeia. Enquanto você falava, Cristian, a produção estava exibindo algumas fotos, acho que de alguns personagens que você incluiu na reportagem de capa, né? Que você conversou com os familiares dessas pessoas que estão presas em Brasília. Queria te perguntar uma outra coisa que você tinha comentado, que você tentou conversar com algumas pessoas que foram liberadas, mas que estão usando tornozeleira eletrônica, hoje com algumas restrições, cancelamento de passaporte, proibição de uso de redes sociais, mas que elas tiveram algum receio e não quiseram falar com você, foi isso? Exatamente. O que Elas aconteceu? até toparam falar, mas sempre no anonimato, porque tanto as pessoas quanto as famílias temem que uma eventual decisão do Poder Judiciário possa revogar essa espécie de benefício que essas pessoas tiveram ao sair da cadeia com tornozeleira, enfim. Um relato importante até que nós trouxemos na primeira reportagem sobre uma pessoa que saiu com tornozeleira, que ela não sabe, por exemplo, até onde ela pode ir com o equipamento para que ele eventualmente apite, então ela possa perder essa garantia que ela recebeu da justiça. Então, as pessoas que saem têm mais medo de falar sobre esse assunto do que as que estão lá dentro. Uma coisa que me impressiona muito nessa reportagem, que foi feita pelo Cristian, é que as pessoas temem represálias ilegais. Elas não temem a lei. Elas temem falar e provocar com isso uma reação de um ministro do Supremo que não se baseia em nenhuma norma legal, né? Eles têm algum tipo de castigo, o que mostra que o Supremo está agindo fora da lei. Uma insegurança jurídica, né, Augusto? Total. Perfeito. A roda de perguntas está aberta aqui para o Cristian Costa. Quero lembrar só você que está chegando agora, que logo mais Gustavo Segré estará conosco aqui no programa e nós também vamos entrevistar o André Fernandes, ele que é deputado e autor do pedido da CPMI. Nós vamos conversar com ele para saber como é que está essa situação lá no Congresso. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, craque Silvio Navarro. E muito boa noite a esses dois cracaços aí no estúdio, né? O Cristian e o meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite também a nossa audiência maravilhosa. Eu estava ouvindo, né, o Cristian, eu já tinha lido, né, claro, a matéria da outra edição, e eu comentei em um dos nossos programas aqui que aquela capa abriu o caminho para muitas assinaturas da Oeste, porque com muito orgulho nós podemos falar que talvez nós hoje somos o único veículo que está tocando nesse assunto de maneira responsável, de maneira honesta, o verdadeiro, né, e antigo bom jornalismo investigativo que pergunta, que vai atrás, que tenta entender o que está acontecendo e que não tem medo de dizer a verdade, porque hoje acho que o maior defeito da imprensa, eu não diria que seja o medo de dizer a verdade, mas a velha imprensa está de joelhos, né, ao sistema, e um sistema que não está respeitando a Constituição. Então eu queria dar os parabéns ao mestre Augusto Nunes e ao Cristian, porque é estarrecedor ouvir que as pessoas estão falando no anonimato, e aí não é um anonimato apenas um anonimato por querer preservar a privacidade, é um anonimato com medo, e esse medo é o quê? Medo da Constituição não ser respeitada, já que ela não vem sendo respeitada. Então parece que nós temos hoje no Brasil, né, no nosso desordenamento jurídico, uma Constituição self-service, né? O ministro vai lá, ele escolhe o que ele quer fazer. Não, para essa turma aqui eu vou aplicar dessa maneira, para essa outra turma aqui eu vou aplicar a mesma lei de outra maneira. E isso é muito perigoso, porque essa instabilidade jurídica, ela, num efeito cascata em qualquer país sério, qualquer democracia séria, ela desce aí arrebentando tudo, né? Toda uma estabilidade não apenas jurídica, mas política, social, econômica. Então, eu só queria registrar aqui os meus parabéns.
Passei o olho aqui, vi que a nossa capa essa semana seria sobre esse assunto. Aí, ontem à noite, passei o olho nos veículos de imprensa e absolutamente ninguém está falando sobre isso. O que eu queria perguntar para o Christian é se, conversando com os advogados, eles se sentem, eu me colocando no lugar de algum advogado, se eles se sentem perdidos nas próprias petições ao judiciário brasileiro, porque eles praticamente não sabem o que vem do outro lado. Eles comentaram alguma coisa nesse sentido, Christian, até para desenhar, por exemplo, a estratégia de defesa de seus clientes? A primeira coisa, Ana, que eles relatam é uma tremenda confusão em relação às decisões. Vou citar uma delas, por exemplo. Um dos manifestantes que está preso, que é o seu Moisés, ele teve a conta bancária bloqueada. Só que assim, a conta bancária dele foi bloqueada sem uma aparente, um processo legal, digamos assim, que respeitasse todas as etapas possíveis. E a advogada não entendeu, porque a família desse senhor depende financeiramente dele e esperava poder ali, de certa maneira, comprar os recursos, os mantimentos da casa, pagar as contas com os valores que estavam ali nessa conta bancária, que foi bloqueada e sem um motivo aparente. A conta foi bloqueada porque ele teria, segundo a denúncia, estado ali em algum dos prédios que não estava no caso. Então, o advogado também não sabe explicar isso. A segunda questão é que os advogados não sabem quando essas pessoas vão sair. Então, não sabe nem qual é a acusação real. Né? Exatamente. Não tem assim um detalhe do que é que foi realizado, do que a pessoa teria feito. Ele não sabe, fica uma situação muito difícil. Inclusive. Por que está presa, né? Não sabe por que está presa. E essa sensação permanente de você não saber quando o seu cliente vai deixar a cadeia, porque você não sabe o que fazer mais, porque envia-se pedidos para a PGR informa que essas solicitações foram encaminhadas ao ministro, mas não há um prazo específico para que essa documentação seja apreciada, tampouco um prazo para que essas pessoas saiam. Os critérios de soltura dos presos, sobretudo esses que foram agora na primeira leva, 173, salvo engano, também não havia um critério específico definido para explicar por que essas pessoas saíram. Então, a própria defesa dos clientes, dos manifestantes presos, fica perdida para qual diretriz, qual estratégia vai delinear para soltar essas pessoas. Então, não há um norte específico para elas. Muito bem. A Sara Mendes Martins pergunta aqui no chat se o Christian é jornalista ou advogado. Eu sou jornalista. Sou jornalista, mas gosto muito do direito. Sara, né? Sara. Obrigado pela pergunta, Sara. Silvio Navarro, muito boa noite. Hoje, de maneira remota, seja bem-vindo aqui ao Sem Filtro. Boa noite, Paula, querida Ana Paula, meus amigos Christian Costa, Augusto Nunes, Gustavo Segre, que daqui a pouco estará conosco, e, sobretudo, a todo mundo que nos faz companhia, que faz esse programa com a gente nas tardes da Revista Oeste. Paula, veja, eu ouvi aqui o relato do Christian, talentoso, que a gente já sabe que é há muito tempo. O Christian fez aquilo que mais de 90% dos jornalistas hoje desistiram de fazer, né? Desistiram do ofício e da religião dos fatos quando optaram por militar, quando eles optaram por seguir a cartilha das pessoas iluminadas, superiores, politicamente corretas, e simplesmente abandonaram o fato. Não existe jornalismo sem fato, sem mostrar a realidade. Foi isso que ele fez, acompanhando mais uma vez, é a segunda capa da Oeste, essas pessoas que estão esquecidas nesse galpão da democracia. E aí já vem a minha primeira questão para você, Cris, que é o seguinte: eu acompanhei, até publicamos no nosso site, documentos da Defensoria, tanto da União quanto do Distrito Federal, de que muitas dessas pessoas que estão presas não tiveram o devido acompanhamento médico, hipertensos, diabéticos, pessoas cardíacas, asmáticas, que não receberam medicamentos. Alguns só receberam no dia 15 de fevereiro, segundo a Defensoria. Ficaram desamparados aí, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista psicológico. Pessoas que vão precisar de acompanhamento psiquiátrico por terem sido trancadas em celas superlotadas, aí há 2 meses praticamente, algumas uns dias a menos,
outras ainda vão permanecer e vão passar o resto da vida se perguntando por que tiveram que passar por esse tipo de sofrimento na vida, uma vez que muitas delas chegaram a Brasília depois da depredação, que nós aqui na Revista Oeste não cansamos de condenar e pedir que as pessoas que cometeram crimes, depredação de patrimônio público, privado, quebra-quebra, qualquer tipo de coisa relacionada a isso, sejam punidas com o rigor, a letra da lei, mas que todas as demais encontrem algum tipo de reparação, que eu não sei qual tipo de reparação é possível, mas que pelo menos encontrem a liberdade, né? Então, Cris, eu queria ouvir de você algo nesse sentido, dessas pessoas que ficaram desassistidas de medicamentos e de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Como você bem disse, Silvio, as defensorias da União e do Distrito Federal estão acompanhando a situação dessas pessoas e o mais recente relatório que foi publicado, esse que você cita agora, ele dá conta de que há falta de medicamentos sim para as pessoas, a alimentação desses manifestantes detidos não é própria para eles e é um relato que inclusive bate bastante com o que eu ouvi de familiares de uma das manifestantes aqui. Um deles, inclusive, que se mencionou da questão dos remédios, ele tem pancreatite, que em linhas gerais é uma enfermidade que provoca inflamações no pâncreas e essa doença ela fica mais grave a depender do que você come. Salvo engano, não pode haver muito sal no alimento, não pode comer muita coisa com gorduras, enfim. E a família até tentou, fez um pedido para a advogada para que ela informasse a justiça sobre esse problema que também não foi atendido. Então temos pessoas... E a família se dispõe a providenciar a alimentação. A família se dispõe a providenciar a alimentação, mas tampouco a família pode visitar esses presos. Os advogados, inclusive, têm dificuldades. Eles próprios, os advogados que têm essa prerrogativa de auxiliar os seus clientes, também encontram dificuldades para entrar nessas penitenciárias. Então as famílias, como o Augusto bem assinalou, se prontificaram a levar o alimento, mas também não há uma data, não há uma previsão, nada. É uma questão bem sombria nesse aspecto. Temos o caso desse senhor que tem essa doença, mas há relatos também de pessoas com outros tipos de enfermidades que precisam desses medicamentos que não estão sendo distribuídos adequadamente, por causa desses problemas que nós relatamos aqui agora. Dificuldade da família visitar a pessoa e do próprio advogado ter contato com o seu cliente dentro da cadeia. O relatório, inclusive, pode ser lido no site da Revista Oeste, algumas informações ali resumidas desse relatório, destrincham toda essa questão que o nosso telespectador pode olhar com mais detalhes. Perfeito. Cris, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, conversando um pouquinho sobre essa belíssima reportagem. Mais uma vez, parabéns, Christian, parabéns, Augusto. E já fica o convite para você voltar mais vezes, que o Christian sempre emplacando boas reportagens na Revista Oeste. Muitíssimo obrigado, Paulo, é um prazer. Obrigado, Augusto. Obrigado Silvio, a você. Ana, um abraço a todos e muito obrigado a você que nos acompanha.